E eu fui me perdendo muito, porque quando eu descobri uma traição, eu ia pra balada e dormia com o primeiro que eu encontrava pela frente. Meu Deus. Entrou num ciclo de degradação tão grande que quando acontecia algo comigo, eu queria ferir de alguma forma. Mas eu não estava ferindo a pessoa, eu estava ferindo a mim. E aí, eu fico até emocionada, porque quando eu penso no filho pródigo comendo comida de porcos, era isso, eu estava comendo comida de porcos. Eu era filha, eu tinha um lugar na casa do pai, eu estava comendo comida de porcos. Por quê? Você estava se afundando. Eu estava me afundando. E nem percebendo o que estava acontecendo. Nem percebendo. Né? E o Senhor me guardou de muitas situações que eu vejo que não era nem para eu estar viva. O Senhor me guardou de de gestações que eu não saberia nem que é o pai. Meu Deus. Foi algo tão... E aí eu comecei a beber todos os dias, sair todos os dias, fazer coisas que eu nunca imaginei. Cheguei a experimentar droga, cheguei a experimentar maconha, mas odiei. Glória a Deus, porque eu sei que o Senhor me preservou, porque também se eu tivesse entrado nesse lugar do vício, até o momento que eu começo a levar a bebida para dentro da minha casa, que essa coisa do vício começa a ficar tão grande que eu não consigo mais só beber na rua. Quando eu começo a levar a bebida para dentro de casa, minha mãe fala, meu Deus, o negócio tá... Imagine o trauma da minha mãe, que viu praticamente uma família toda exterminada, eu ali, filha também. Isso também aconteceu. Meu irmão também teve questões com bebida para ver como que tem essa influência mesmo. Sim. Até por conta do que a gente já vivia ali em casa. E ali e o Senhor, minha mãe me conta hoje, né? E todo o processo, ela me contou o que aconteceu do lado dela. Deus falou para minha mãe parar de trabalhar, que ela tinha uma guerra. E que Deus ia prover para minha mãe. Lembra que eu falei que financeiramente ela estava? Então, a minha mãe tomou as rédeas. Esse lugar aqui eu controlo. Então, a parte financeira é comigo. Minha mãe já vendeu tudo de coisa que você imaginar na vida. Dava um jeito, fazia um bolo que ela fazia para um café. Alguém gostava, aquilo virava o negócio dela. Uma mulher muito, 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 assim... forte, sabe? Que se reinventava, que... caía e se levantava e continuava. E ali o Senhor falou, você vai parar de trabalhar e você vai guerrear pela vida da Jéssica. E ali minha mãe começou várias campanhas de oração, e orava, e Deus mostrava. E começou uma época que eu falo que, naquela época, né, foi a época mais difícil. Eu ia para um lugar, minha mãe me ligava. O Espírito Santo está me falando que você está fazendo isso, isso, isso. Eu fazia não sei o quê. O Espírito Santo tá falando, não. Minha mãe... Sua mãe sempre lá orando e... Ia de camisola, nas baladas, nas resenhas da vida, me buscar. Acabava comigo quando eu chegava bêbada. Ficava lá esperando, aquela imagem da mãe esperando. E falava. E ali minha mãe... tomou para si e falou, não vai com ela, não vai acontecer. E eu já estava tão assim, realmente num buraco tão fundo, não tinha identidade, não me reconhecia. E Deus, e quando minha mãe vinha falar essas coisas que o Espírito Santo... eu falava assim, me deixe em paz. Eu não te falei que eu ia viver minha vida? Me deixa, não tem nada contigo. Olha onde pode, né? Olha a situação. Eu falava, eu não quero que você fale nada pra minha mãe. Eu não quero você na minha vida. Era uma rebeldia. Era algo tão, assim, degradante mesmo, sabe? De não querer nem o Senhor me protegendo. Estar vivendo numa desgraça, né? E querer continuar naquele lugar. Não queria. Falava, não quero que fale pra minha mãe. Não quero sair, não quero... você, e eu realmente me afastei de Deus. Eu entrei num lugar até meio de ateísmo, assim. Eu tinha temor. Nunca perdi. Eu sabia que ele estava lá. Eu sabia que aquele Deus que estava falando para minha mãe era real. Mas, ao mesmo tempo, para minha vida, eu não queria. Você achava que não precisava, né? Não precisava. Não precisava. Não quero. Eu não acredito mais no nosso relacionamento. A gente não precisa seguir junto. E aquilo foi...
tomando proporções horríveis na minha vida, degradantes, muito degradantes. Existiam momentos assim que eu lembro que eu estava de ressaca, mas eu deitava no meu quarto e eu chorava tanto, assim, porque era tão grande o vazio, era tão assustador esse lugar que eu estava, que eu não sabia se eu ia conseguir sair de lá. Você tinha esse sentimento, mas você diria que você não conhecia realmente quem era Deus? Você diria que era pela falta de experiência real com Deus, essa falta que você teve? Você teve uma experiência íntima com Deus? Te faltou isso? Não, eu tive experiências muito fortes com o Senhor, principalmente na minha pré-adolescência. Mas quando a religiosidade entrou, como eu não tinha maturidade para discernir o que era Deus e o que era religiosidade, aquilo me trouxe um esfriamento. Tipo assim, o Senhor não me protegeu disso aqui? A gente é tão amigo. A gente viveu coisas tão incríveis. Entendi. Tô cansada. Entendi. Eu não quero mais que misturou o meu eu família, morra. né? Misturou família conturbada. E misturou toda essa falta, toda essa carência, toda essa falta mesmo, sabe? Querer ser vista, querer ser reconhecida. Muita imaturidade da minha alma. Mas o meu espírito sabia quem era o Senhor. Mas eu não queria mais ali, naquele momento. Certo. E minha mãe continuou batalhando. E aí começa o exército, né? O exército das Irmãs do Coque. Minha mãe, eu tinha um amigo também que participou muito ativamente desse processo, que foi o Thomas, que na época era do Ministério Bola de Neve, e ele vinha e brigava comigo. A Gabriela, também minha melhor amiga, a Conceição, que é uma mulher usada por Deus, assim, eu falo, Conceição é amiga de Deus. E aí ela começou a fazer várias campanhas, e de tantos convites que eu recebia, de tanta coisa, e aí tem um ponto importante. Eu falei, Deus, eu tô muito no fundo do poço. Se eu não sair agora, eu não vou sair daqui viva, porque existiam momentos que eu não queria mais estar com essa pessoa e que eu entrava no carro dessa pessoa que eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. A pessoa nunca foi agressiva, mas sabe quando você tem uma coisa de tipo assim, cara, vai dar muito ruim isso aqui? Eu não sei, eu não consigo explicar para vocês, assim, a minha alma, porque aconteceram tantas coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque tem uma vida de uma outra pessoa, eu não sei o que essa pessoa está vivendo hoje, e também espero que esteja vivendo muito bem, mas, assim, eu acho que todo mundo precisa ter a chance de recomeçar. E como essa pessoa não faz parte da minha vida hoje, eu não quero entrar muito nos detalhes. Tá. Mas existia medo, sabe? Medo de algumas reações, medo de algumas perseguições, de se não vai ser comigo, não vai ser com ninguém. Essas coisas mesmo que a gente vê de relacionamentos possessivos, abusivos, e que me tinha muito nesse lugar de manipulação. E aí eu falei, Senhor, eu quero voltar. E aí eu comecei a ir no bola com esse meu amigo, aceitei Jesus várias vezes, aceitava Jesus agora, à noite estava bebendo. Aceitava Jesus de novo. No outro dia, estava lá caída, dando PT. Meu Deus. Aceitava Jesus de novo. E aí, até eu falo hoje para algumas pessoas que aceitam Jesus, né? Que falam assim, até algumas pessoas vão falar assim, mas fulano nem sabe o que é aceitar Jesus. Só do passo de aceitar Jesus, calma, está gerando alguma coisa naquela pessoa. Eu não estava desistindo, era muito difícil, parecia que eu não ia conseguir, eu não tinha força nenhuma. É guerra espiritual também. Exato. Só quem esteve fora da igreja um dia, se você está fora da igreja e você tenta voltar, não importa quantas vezes, vá lá e aceite. Grite, clame. Algo que uma peça que eu até é uma peça bem antiga, mas até hoje eu assisto o vídeo, eu choro assim, aquela Lifehouse, que a menina que vem Jesus e tem a menina que vem, primeiro vem a rosa, depois vem a bebida. Aí quando tá com a arma assim, aí Jesus corre e começa aquela briga. Exatamente a minha vida. Eu tentava correr para aquele Jesus e não conseguia alcançar, e aquela briga, aquela coisa. E foi muito difícil, assim. Mas Deus colocou pessoas muito especiais no meu caminho, que não desistiram de mim.
A minha mãe nunca desistiu de mim. Essas irmãs que nunca desistiram de mim, nesse momento eu fico desempregada. Eu começo ali, né? Buscar do Senhor e ir para esses cultos, aceitava depois e tentava de novo, e caía e levantava e tentava, aceitava Jesus de novo. Até que um dia eu sou chamada para um congresso. Lembra da igreja que eu falei? Uhum. Que tinha me sentido ferida? Uhum. Eu sou convidada para um congresso de jovens e eu não sei por quê, já que eu não gostava nem de passar perto, eu vou. E eu fui bem, sabe? Ai, mais uma vez que eu vou aceitar Jesus, mas eu fiz uma oração, Senhor, eu queria conseguir. E eu fui para aquele congresso e eu lembro que o pastor Cristiano, o pastor que estava, esqueci o sobrenome dele, o pastor que estava ministrando na noite. Eu não lembro muita coisa, porque foi muito forte, né? Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias. Falei, mãe, fala comigo daquele dia. Minha mãe falou, nossa, foi sobrenatural. Eu já estava nessa frequência de aceitar Jesus, né? Conforme eu mencionei. Uhum. E ali o pastor começou a pregar. E eu lembro que eu estava com um blazer amarelo, assim. E o pastor apontou para mim e falou para eu ficar de pé. E ele falou muitas coisas sobre o que estava acontecendo na minha vida e ali o Senhor me alcançou, sabe? O Senhor falou tudo que eu precisava como filha, sabe? Como o filho pródigo, como quando o pai falou. Uhum. Que se achava tão distante da possibilidade de estar novamente na presença, tão distante de poder ter um lugar na mesa do Pai de novo. E aquele dia eu fui renovada. E eu saí marchando no momento que eu aceitei Jesus. Eu saí marchando, falando em línguas, e eu marchava naquela igreja que um dia eu senti que eu tinha sido tão magoada. Na passagem que Elias está na caverna, antes, né, dele chegar na caverna, quando ele está ali, o anjo fala, coma, levante, bora. Eu gosto de parafrasear com a Bíblia, tá, gente? Eu sou muito didática, porque eu trabalho muito com o Ministério Infantil também. E é assim que eu discipulo os meus filhos. Filho, Elias estava lá e falou, bora. O anjo estava lá e falou, bora, Elias, bora, 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 bora. Então, eu tenho essa coisa muito ilustrativa. E na palavra está escrito, volte para o caminho que você veio. Mas o caminho que Elias voltou não era mais o caminho de temer Jezabel. Era o caminho que ele ia, né? Até esqueci a palavra agora, da questão do azeite. Como que é? Derramar? Derramava o azeite, que ele ia, o novo rei? Consagrar? Isso. E aí essa passagem me pega muito, porque muitos momentos da minha vida eu vi o Senhor me fazendo voltar pelo caminho de onde eu vim. E ali naquela igreja que eu estava marchando e sentindo a presença do meu pai de novo, eu voltei do caminho que eu vim. E ali começou um novo tempo da minha vida. E eu falei, agora eu me rendo, sabe? Eu me rendo, eu mereço receber o amor do meu pai. E que muitas vezes a gente tenta o nosso eu, né? Nós queremos colocar o nosso eu, a gente tentar. A nossa não, eu tenho que força. fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu tenho que fazer eu. E, na verdade, é tudo nele. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E ali eu vi isso, sabe? Eu muito fraca. Por isso que eu falei, eu aceitei Jesus muitas vezes, mas eu estava ali aceitando Jesus, na minha fraqueza. E eu fui ali de novo, na minha fraqueza. E, como eu falei, eu
também fui desligada do meu... Eu saí do meu trabalho nessa época e foi bem numa fase que teve uma questão muito ruim, assim, no mercado, sabe? O mercado de trabalho estava bem difícil e eu fiquei 2 anos desempregada. O meu processo de libertação intenso com o Senhor foi de 2 anos, onde eu não trabalhei. Depois eu trabalhei vendendo produtos, essa coisa de marketing, mas assim, tempo de trabalho, ter 8 horas por dia, não, porque eu precisava ser liberta. E aí eu ia para a igreja de manhã, de tarde e de noite. Eu terminei esse relacionamento, que também já tinha seguido, mas não tinha seguido, porque aí eu me tornei amante daquele que antes era para eu ser meu namorado, seguiu o relacionamento e eu me tornei amante. Foi nesse lugar que eu estava. Porque daí ele ficou com uma outra pessoa? Com outra pessoa. Mas o quê? Casou ou namorou? Eu prefiro não entrar muito nos detalhes, mas assim, a pessoa seguiu a vida com outro relacionamento, não me escolheu, mas ainda assim não queria estar comigo, mas eu quero estar com você também. Mas não, você é a mulher da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Então, eu me tornei amante daquela pessoa que nem me aceitou. Eu tava realmente, assim... Era degradante, sabe, a minha situação. E aí, eu falei, não quero mais esse relacionamento. Só que aí, começa todo o meu processo. Muito intenso. Por quê? Quando eu falo, não quero mais esse relacionamento, estou na minha casa, cheiro de cigarro, perfume e o nome da pessoa, que eu ficava assim, ó. Eu ficava desse jeito. Nossa. Eu saía na rua, a pessoa estava na rua. Vamos conversar? Vamos voltar? Que dependência, meu Deus. Mas como que ele sabia que eu ia sair naquele momento na rua? Cigarro, perfume? Trabalhos? Meu Deus. Amarrações? Então tinha alguma coisa aí que fizeram pra você. Tinha muita coisa. E aí eu fiquei perturbada. O nome da pessoa soava na minha cabeça muito tempo. Saía na rua ou estava me esperando na frente da casa de uma amiga. Eu comecei a frequentar essa igreja, aceitei Jesus ali, comecei firme com jovens de novo. Estava indo para a igreja, parava o carro. Vamos conversar? E eu fui. Quantas vezes eu não desviei meu caminho do culto? Tentando, lutando. Mas essa pessoa queria você também? Ou é só você que queria? Não, essa pessoa queria muito, exatamente. A pessoa já tinha seguido a vida, mas queria... Que a amarração ali foi pros dois. Exato. E eu não consegui... Eu não queria mais. Só que eu não conseguia negar. Era como se, tipo assim, eu tivesse a necessidade. E aí, nesse processo todo... Ao mesmo tempo, eu brigando. Como eu falei, as irmãs do coque estavam todo no meu processo, me pegaram e falaram, a gente vai lutar por você. Eu ia para consagração de manhã, não estava trabalhando. À tarde, ia para casa da Conceição, que é essa irmã que eu falei. Ficava lá, conversando com ela, orando. À noite, tinha reunião de oração. Quando tinha vigília, eu ia... Quando não tinha culto dos jovens no sábado, ou eu fazia um culto na minha casa, que a gente se juntava, ou ia atrás de alguma igreja, ia muito no Bola também, essa época eu frequentava muito, voltei para a Assembleia, mas frequentava muito os cultos. Eu precisava estar o tempo todo com a minha cabeça ocupada. E tive muitas vezes que eu caí. E nessas que eu caí, eu falava, né? Falava para o meu pastor, eu estou vivendo esse processo... E aí começava a religiosidade de novo. Em vez de ser acolhida, como nova convertida, como quem tinha uma bagagem gigante do mundo. Precisava de um tratamento, de uma libertação. Não. Aí eu era sem vergonha, né? Tô falando, ninguém falou isso, tá? Mas era o que as atitudes das pessoas me demonstravam sobre mim.